Salve, salve, turminha gostosa, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos lá, porque, enfim, daqui a pouco já é sábado, e sábado tem Inter e Juventude, né? De volta ao gauchão aí, só que agora pelo Brasileirão. Já vamos ter jogado as duas do gauchão do ano, né? Pelo menos do primeiro turno do Brasileirão, contra Grêmio na Arena e contra a Juventude em casa, sábado, 4 da tarde. Jogo complicado, jogo difícil, até porque é possível que o Inter tenha diversas modificações, ou não também, né? Depende, daqui a pouco, se não segura a rapaziada contra o Juventude, segura contra o Maracanã, semana que vem, terça-feira. Enfim, mas a questão é que me parece que o senhor Roger Machado precisa começar a reinventar seu Inter. Por quê? O esquema ficou manjado, né? Ficou manjado. Bola no Bernabéu começa a construção das jogadas pela esquerda ali com o Alan Patrick, com o Wesley ou com quem estiver ali, além do Wesley, que o Wesley muitas vezes é deslocado para a direita. E é a grande jogada do Inter, é a principal arma do Inter, e daí com a subida do Bernabéu, se não há uma cobertura correta, a gente fica exposto. Acho que no 3x3 com o Nacional, o menos culpado foi o Bernabéu. Menos culpado, é verdade que os caras investiram demais em cima dele, é verdade também. O Vitor Gabriel tá voltando ainda de lesão, talvez não na melhor forma, talvez tenha faltado um pouquinho de cobertura. Agora, não adianta nada também, tá todo o time saindo pro ataque, o Alan Patrick entregar a bola no pé do jogador nacional e daí tomar a bola nas costas, aí não, sabe, não dá pra ocupar, o Bernabéu. Pô, para um pouquinho, né? Vamos com calma também. Então, eu acho que é hora de o Roger começar a rever o time, não nomes, não necessariamente nomes, ainda que a gente veja que tem jogadores que não estão rendendo nada, né? Mas talvez a forma de jogar, enfim, procurar uma alternativa, enfim, encontrar uma solução para que o Inter não fique dependendo somente de bola no Bernabéu ou bola no Wesley na esquerda ou do qual Wesley para a direita, que também não está em boa fase. O Carboneiro está fora por enquanto, né? O Gabriel Carvalho entrou e foi muito mal contra o Nacional. Enfim, o Alan Patrick não vem bem também, faz 3 jogos que ele não vem bem, que não faz boas partidas, apesar dos gols, né, de pênalti, mas Palmeiras, Grêmio e Nacional ele não foi bem, não fez bom jogo. O Bruno Henrique também está visivelmente desgastado. Agora, aquela coisa, o calendário para os grandes times é igual, tá todo mundo Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, né, e Flamengo e Palmeiras, Fluminense e Botafogo também, com menos condições, mas estarão no Mundial ainda, né? Tem mais isso. Então, não é hora de desistir do brasileiro, pelo contrário, é hora de investir no Campeonato Brasileiro, porque Palmeiras e Flamengo vão ter um desgaste natural em virtude do Mundial. Então é hora de o Roger rever as suas alternativas, o próprio time também. Por que eu digo isso também? Porque o próprio Roger disse que o Inter tem jogado um tempo bom, um tempo ruim. Então é 50% de Inter que a gente está tendo, né? É questão física? Não sei, questão física todo mundo está tendo desgaste também, né? O Botafogo ontem conseguiu perder para o Estudiantes em La Plata, no frangaço do John, aliás, um gol absurdo, um gol nível Atlético de Minas Gerais. Então, o calendário é igual para todos. Aí a questão do elenco, bom, aí pode ser o elenco. Agora, será que não tem nenhuma alternativa? Será que o Maia um dia não volta a jogar futebol? O Gustavo Prado não pode entrar no lugar do Bruno Henrique? Ou daqui a pouco o Diego Rosa quando estiver recuperado? Sabe? Então eu acho que tem que ter uma alternativa, porque a gente está vendo o Inter entrou numa fase de baixa, entrou numa fase ruim, são 4 jogos já bastante ruins, 3 empates e 1 derrota, não só pelos resultados, mas também por atuações ruins do Inter, né? O Inter no primeiro tempo contra o Nacional foi uma vergonha, e aí se recuperou, mas o topo que deu para chegar foi um empate em 3x3, não deu para passar disso. Então, talvez seja a hora de Roger rever algumas questões. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcinho Benfica. Por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Olha, força minha, vamos nessa, bueno. Minha tese é a seguinte. É provável que os próximos dias sejam de algum refresco para alguns jogadores. Tu tem agora a Juventude sábado e tem o Atlético. E tem o Maracanã na terça-feira. Os 2 jogos no Beira-Rio. A questão é, o Roger vai seguir com o time titular contra o Juventude e teve mais um dia de descanso dessa vez. E aí, semana que vem, preserva
quem estiver cansado contra o Maracanã, porque daí vai ter a semana toda para descansar, e talvez seja importante, porque aí o Inter entra numa maratona de jogos fora de casa, com Corinthians, com Medellín, com o Nacional de Montevidéu, com Botafogo, só pedreira, só jogo ruim, só confusão. Tem Mirassol também, que eu acho que é fora também, ou é em casa, agora não lembro, mas enfim, tem o Mirassol também nesse próximo combo aí de jogos. Ou daqui a pouco já preserva contra o Juventude e preserva contra o Maracanã também. Eu acho que contra o Maracanã vai ter preservação igual, tá? É o que me parece. E não é menosprezar o adversário, mas enfim, é o adversário da Série D, é um adversário que tomou no agregado 7-0 do Ceará nas semifinais do Cearense, então é um adversário frágil. E aí talvez seja a questão de botar um time reserva ou misto para poupar os principais jogadores que estiverem desgastados. Fica a questão com o Roger. Então meu ponto é esse. Talvez aconteça isso. Manda o time completo contra o Juventude e segura um pouco contra o Maracanã para dar a semana inteira de descanso aí para quem for jogar como titular contra o Corinthians e contra o Nacional de Medellín, que é um jogo dia 13 e outro jogo dia 8. Joga contra o Corinthians, acho que volta a Porto Alegre e depois vai em voo fretado lá para Medellín encarar aquela bronquite que... jogo pesado. Os caras são bons, velho. O placar aqui 3-0 foi extremamente enganoso. Hoje, de noite, tem Bahia e Nacional de Medellín. O que a gente precisa torcer? Precisamos torcer para que o Bahia não ganhe. O Bahia não ganhe. O Inter lidera o grupo com 5, o Bahia tem 4 e o Nacional tem 3. O Nacional de Medellín tem 3. Se o Nacional ganha, vai a 6 e passa a liderar o grupo. É verdade. A questão é, o Nacional ainda vai ter 2 jogos em casa, contra a Inter e contra a Bahia. O Bahia ainda vai sair para pegar o Nacional de Medellín e o Inter. E tem só o Nacional de Montevidéu em casa. E o Inter recebe o Nacional, recebe o Bahia e sai para os 2 Nacional. Por isso, de repente, deixa o Nacional de Medellín disparar, se for o caso, porque o jogo lá vai ser muito difícil para o Inter, muito difícil. E aí a gente tenta matar com o Bahia. Acho que a questão é essa, ou um empate ou vitória do Nacional de Medellín essa noite. É verdade que o Inestrosa, que joga demais, foi expulso contra o Inter e não está no jogo. Mas enfim, o Bahia também não é essa bolachinha, a última bolachinha do pacote toda não. Né? A gente está vendo dificuldades do Bahia no Brasileirão, vem se atrapalhando também. Ganhou o jogo do Ceará agora num pênalti mandraquíssimo marcado pelo Bins/Klein. Então, acho que é bem possível daqui a pouco a gente conseguir um empatezinho ou vitória do Nacional de Medellín. Não tem o que fazer, a gente está nesse pepino. Então, tem que torcer pelo menos para secar o Bahia, que o Bahia não ganha essa noite. Marcelinho Benfica, nossa vinhetinha aí, quem disse? Bora lá então, turma. O Quem Disse de hoje é um troço meio bizarro, né? Porque, enfim. Vamos lá, a frase depois do autor dela. Creio que tive um azar na hora, fui infeliz. Acontece no futebol, às vezes temos que reconhecer nossos erros. Fiz o movimento certo, a bola tomou uma curva a mais e é algo que acontece. John, nosso John ex-Inter, goleiro do Botafogo, que tomou um dos frangos do ano ontem à noite lá em La Plata contra os Estudiantes. Para quem não viu o gol, foi um gol nível Atlético de Minas Gerais. Imagina o que eu tô falando, né? A bola quica na frente e o cara aceita. É um gol de churrasco, tá? O gol aquele que tu sai da churrascada com o pessoal e ainda vai bater uma bolinha antes de ir embora para casa. É aquele gol. Um frangaço do John. Troço espetacular. E o Botafogo aí do seu Renato Paiva, que até agora não se encontrou na temporada, né? A gente não sabia que o Botafogo viria esse ano. Não jogou estadual, então a gente não fica sabendo quem é o Botafogo. O Botafogo na Libertadores está muito atrapalhado e perdeu ontem em La Plata com um frango glorioso do John. Nem as penas ficaram na mão dele, de tão frango que foi. Tá bom, turminha? Para vocês. Beijos, cuidem-se. Bom dia.